Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Fazia tempo que a gente não conversava sobre a DC, né? E de repente surge pra gente uma fala ou uma entrevista de James Gunn que novamente direciona esse universo da DC para a oficialização de Robert Pattinson como o Batman deste universo DCU. Eu vou esperar pra gente ler a matéria junto com vocês, porque aqui, novamente, mostra que existe uma confusão. Não existe, e é uma palavra que a gente escuta muito isso no universo de futebol, quando o técnico ele não tem muita convicção do seu elenco, né? O James Gunn não tem convicção do que ele tá fazendo. Ele tá fazendo, ele acha que está fazendo certo, mas ele não é convicto. E as palavras de James Gunn mostram isso. Eu quero agora estender essa pergunta para vocês. Se o Robert Pattinson ele for o Batman do DCU, vocês vão gostar? Matheus não precisa nem responder. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Existe uma grande confusão na DC, clássico, né? A DC sempre acaba numa grande confusão, né, nos moldes da sessão da tarde. Nós temos uma outra questão aí, fora todo o fracasso do James Gunn até aqui à frente da DC. O James Gunn ele não conseguiu emplacar nenhum grande sucesso, nada, tá? Tem isso. E aí você tem a possível venda da Warner, e a Netflix provavelmente vai ser a detentora dos estúdios ali, de todas as obras do que estão no contrato. Eu acho que isso, de certa forma, acaba impactando esse futuro da DC, mas que o James Gunn, ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo, e essa entrevista, essa resposta dele, acaba meio que confirmando isso, sabe? Então, eu acho que o Gabriel falou corretamente, não tem convicção, ele não tem certeza do que vai acontecer e ninguém prometeu ou confirmou nada pra ele. Ele tá fazendo o trabalho dele. Parece que quando você tá temporariamente trabalhando numa empresa e fala assim, não, vai fazendo, entendeu? Vai fazendo o teu trabalho, né? Vai fazendo o teu trampo aí, tranquilo, você vai receber, a gente vai, tá tudo certinho, mas vai fazendo até onde dá. Que vai chegar um momento que eu acho que vai mudar tudo. A gente tava conversando, nem é esse assunto, mas eu acho que tem a ver. A gente tava conversando aqui offline do streaming, da TV aberta, das redes sociais, e eu acho que a gente tá prestes a ter uma mudança muito grande dentro dos streamings, com conteúdo, com número de episódio, e eu acho que isso também, aquele universo compartilhado de super-herói de 10 anos da Marvel, ele funcionou naquele momento. A gente tá em outro momento. A gente tá 20 anos depois. Eu acho que as pessoas elas não estão mais com mais paciência de esperar 10 anos pra ver um negócio. Tanto que a Marvel já fez isso. Você tá repetindo algo que já está... É uma figurinha repetida, você já viu isso. Então você precisa inovar na forma que você vai construir um outro universo compartilhado. Porque é a mesma coisa, daqui a 10 anos você vai ver. Isso acho que não soa legal. E eu acho que as pessoas, o público, já deu uma cansada dos filmes de super-herói. Já deu uma cansada. A gente tá falando isso, filme de super-herói, desde o início dos anos 2000. Se a gente for pegar lá os X-Men, o Homem-Aranha, e aí depois entra a trilogia do Nolan. E aí você tem o universo da Marvel e depois a tentativa da DC com o Zack Snyder. Então eu acho que a gente tá em outro momento em que essa fórmula não funciona de novo. O James Gunn chegou, provavelmente eles fizeram todo o estudo, vamos fazer isso e em 10 anos a gente monta a Liga da Justiça. E aí não tá funcionando. E aí o que acontece? Você vai esperar os 10 anos ou você já vai mexer agora? É o mesmo, né? É o mesmo exemplo de técnico de futebol. Tá errando? Você troca o técnico, muda o time, ou o que você faz? Então eu acho que esses filmes de universo compartilhado, eles estão nesse momento. A DC, tipo, o que a gente faz? A gente não começamos bem. E aí? A gente vai esperar 10 anos igual a Marvel, acreditar, ou a gente já vai tomar outro rumo?
Eu acho que é isso que tá acontecendo. E aí também com a possibilidade da compra da Netflix na Warner. Exatamente. Bom, então vamos trazer aqui a declaração de James Gunn e eu quero também convidar você a fazer a sua interpretação sobre tudo que está acontecendo. Vamos apresentar também o novo parceiro da Linhagem Geek. Com muita honra, com muito orgulho, a gente apresenta para vocês o professor Júnior Silveira. Mais de 20 anos como professor de inglês, mais de 18 mil alunos. Seja bem-vindo, professor. E aí, pessoal, eu sou Júnior Silveira, professor de inglês. Eu dou aula há 20 anos. Já ensinei muitas pessoas aí around the world, né, a falar o idioma. São 20 mil alunos, a gente está chegando já. Alunos que têm pouco tempo para estudar inglês, ou alunos que já tentaram estudar, aprender em outros locais, mas ainda não conseguiram. A gente tem um sucesso, né, em ensinar esse tipo de aluno. E eu tô aqui com essa parceria com a Linhagem Geek, né? Os meninos, o Gabriel e o André, são pessoas incríveis, são meus amigos. E nessa parceria a gente entende, né? Que todo mundo aqui gosta de animes, de filmes, de séries, tem muita coisa em inglês, né? Os conteúdos originais em inglês que a gente pode aproveitar desse nosso gosto e ensinar o idioma, né, para todo mundo, né, para entender os filmes sem legenda, aquela coisa toda, né. E o interessante é que o nosso método, ele é baseado em todas essas experiências, né, de várias escolas, lugares pelos quais eu passei, pelos quais eu já trabalhei. E pela UCF, que é a Universidade da Flórida, eu já estudei lá, então eu trouxe muita coisa do inglês da vida real, né, o inglês do dia a dia ali do americano, do britânico também, já passei pela Inglaterra, já visitei vários países, e a gente mistura tudo isso daí para fazer um método, uma forma de ensinar bem interessante, bem diferente para todas as pessoas que querem aprender a falar inglês. Então, estou muito satisfeito com essa parceria, é o nosso inglês zero lacrate. Isso aí, galera. Então, professor Júnior Silveira, novo parceiro aqui da Linhagem Geek, teremos muitas surpresas pra vocês, aguardem, fiquem atentos em todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Vamos lá. A recente declaração de James Gunn trouxe novos elementos para o debate sobre o futuro do Batman nos cinemas e reacendeu especulações entre fãs e analistas do mercado. Segundo o chefe criativo da DC Studios, o estúdio não pretende lançar 2 filmes de Batman diferentes no mesmo ano. A gente sempre falou isso, que você fazer uma concorrência de si mesmo é um grande perigo. E a DC sempre foi a mestra em fazer isso. Você tinha 2 Flash, você tinha 2 Batman, 2 Superman. Era mestra em fazer isso e não é muito interessante, né? Além de deixar claro que não haverá qualquer atualização sobre Brave and Bold até depois do lançamento de The Batman Parte 2, dirigido por Matt Reeves. À primeira vista, a fala parece apenas uma decisão estratégica para evitar a saturação do personagem. No entanto, ao ser analisada com mais atenção, ela pode indicar algo bem maior, uma possível reaproximação entre Batman de Pattinson do DCU. Então olha aqui. Primeiro, o The Batman, ele vai lançar ano que vem, junto com o Superman. O Brave and Bold, ninguém fala mais. Ninguém fala nada, tá? Aí você vê que o anúncio, a atualização sobre The Brave and Bold é para depois do lançamento de The Batman Parte 2. Ou seja, o que você pode esperar? Ó, The Batman é o Batman do DCU. Porque se a gente for juntar agora umas peças de quebra-cabeça, e aqui eu tô viajando junto com vocês, tá? Por que o James Gunn traria o cara de barro que estava no universo do Pattinson pro DCU? Então, assim, é uma evidência pra mim que fica muito clara, principalmente depois dessa declaração. A gente vai ter Batman e Superman no mesmo ano, vai ser incrível ano que vem. Vai ser incrível isso. O cara de barro vem esse ano e ele tava no universo do Matt Reeves e veio pra cá. Então, algo me leva a crer, tá, que Pattinson se aproxima mais do DCU. Posso jogar um temperinho a mais aí? Joga o tompeiro. Eles vão ser gravados praticamente simultaneamente. Eles começam a ser gravados no segundo semestre. Eles vão praticamente gravados simultaneamente. E outra, como é que tu espera pra fazer uma atualização do seu personagem mais importante? A próxima atualização vai ser em novembro de 27, que o The Batman é em outubro de 27. Em questão de praticidade, se a DC tá procurando algum momento, o momento é esse de você usar o Batman e o Superman juntos, né?
Você reclama, DC não tem sorte. A sorte tá apresentada aí pra DC, ó. Vocês estão confusos? Vocês vão gravar no mesmo tempo? Grava uma cena, um filme de outro e anexa o Batman. Não é tão difícil no universo do Superman. E segue os dois. Você tem essa possibilidade, que pra mim é a melhor que tem da DC agora. Já faz os dois juntos. Agora, lógico que você tem todo um planejamento. Você tem a questão do Matt Reeves, você tem a questão do James Gunn. Só que aí você tem, talvez, um novo dono nisso tudo. Isso é verdade, tem isso também. Talvez você tenha um novo dono. O Matt Reeves, talvez o Matt Reeves e o James Gunn já estejam se reportando ao novo dono. Porque nós somos, galera, ralezão. O mercado já sabe quem vai comprar, já tá ligado. Essas coisas não é assim, igual a gente vai comprar pão na padaria. A gente tá falando de uma compra da Warner de mais de 80 bilhões. Então, provavelmente, já tá tudo acertado, eles estão acertando. Então, se for um novo dono, o novo dono já pode ter falado, olha, eu quero esses dois juntos, vocês se virem, senão vocês saiam. A gente coloca outras pessoas pra dirigir a DC. Isso acontece no mundo dos negócios. Então, eu acho que essa aproximação vai fazer bem pra DC, porque o The Batman é um produto de sucesso. O James Gunn ainda não tem um sucesso. O Superman foi bem divisivo e a bilheteria ficou bem aquém do que se esperava. Não foi um sucesso retumbante, ok? Então você já tem tudo ali na sua mão. O Robert Pattinson com o universo já criado e o Superman, gostando ou não, com o universo já criado. Você junta o Batman e o Superman, que é o que todo mundo quer ver, e você tem uma grande possibilidade de renascer essa Warner com tantos problemas. E o que parece também é que vamos jogar o Batman aí, se o Batman for bem, ele já integra, mas esse Batman vai bem. Eu não tenho dúvida que esse Batman do Robert Pattinson, ele vai dar uma boa bilheteria. Quem precisa se provar nesse meio tempo é o Superman 2, não é nem o Batman 2. É o Superman 2 que precisa se provar. Que vem com uma historinha bem parecidinha com o que já vimos e James Gunn, a carinha do James Gunn. Lex Luthor ajudando o Superman. A carinha dele, bem básico. Então, eu acho que a oportunidade tá aí. Muita coisa vai acontecer ainda em relação a James Gunn, em relação a Matt Reeves, em relação a Netflix e Warner. Muita coisa. Mas tudo depende do que o novo dono vai querer. E eu acho que ele vai querer o Robert Pattinson, o Batman, junto com a DC, porque você elimina muitos problemas. Você cria problemas, claro. O universo do Matt Reeves é mais realista, tudo mais. Isso aí é fácil de ser resolvido. Fácil. Agora, o que é difícil, na minha opinião, é você contratar um novo Batman, fazer um novo filme do zero, uma nova origem do Batman e integrá-lo à DC aí que o James Gunn imaginou. E eu acho isso muito mais trabalhoso do que jogar o Batman lá e acertar algumas arestas. Então, eu acho que, cara, o que eu vi disso aí é que o James Gunn tá perdidaço. Perdidaço. E foi o que a gente comentou, lembra? Pô, o James Gunn tá fazendo desenho. É aquele negócio, né? Você quer complicar demais desenho, Creatures Commandos, aí você coloca o cara de barro. E eu acho que trabalhar pelo suspense de você no final, se no final o Robert Pattinson tá integrado, vale, pô. Claro que vale. Vale a surpresa pro fã da DC. Vale. Pô, que legal, né? Aí eles fazem um suspense igual a Marvel fez com o Homem-Aranha 3. Pô, o Batman é esse aí, hein? Tá junto desde o começo. Então, eu acho que vale essa tentativa, mesmo que não seja planejado. Foi sem querer, mas finge. É igual o Gol. Gol sem querer. Sem querer, mas não, fiz mesmo. Foi sem querer, mas na entrevista você fala, não, você tinha certeza que tava fazendo. Sabe, vende o negócio. Não, a gente já tinha acertado faz tempo o Batman e tal, depois de revelar. Eu acho que pode utilizar isso como marketing pro ano que vem. Você ainda ganha o Pinguim ainda. Exato. Tem uma coisa que eu acho que pode ser determinante também. Porque pra mim, o The Batman 2 bate a bilha. E a bilha pode significar a entrada do Pattinson no DCU. Porque, vem comigo, vamos falar de Brave and Bold só depois de The Batman 2. Por quê, né? O primeiro The Batman fez 770 milhões. Não chegou em 800. Mas é uma boa bilheteria. O 2, geralmente, tá? A gente já até conversou muito sobre isso, sobre sequências. O 2 tende a ter uma bilheteria maior que o primeiro. Então,
Fora que se as confirmações que a gente tá escutando, né, as notícias que estamos escutando de Scarlett Johansson, Sebastian Stan como duas caras, tá confirmado o Sebastian Stan? Ele tá o rumor seria que ele estaria negociando e estão ligando a ele esse personagem porque parece que o Matt Reeves vai abordar a família do Harvey Dent, né? Ok. Que tem um núcleo familiar e ele pode ser o Harvey Dent Tá. e a Scarlett Johansson é a esposa dele ou a irmã, alguma coisa assim. Então, são 2 atores ali do UCM, pularam o muro. Se vierem pra esse universo, são bem interessantes. Então, assim, nós teremos um Batman já mais experiente. A tendência é que vá melhor em bilheteria. Se bater bilhão, aí eles vão olhar e vão falar, qual que é? A gente já tem um Batman que bateu bilhão aqui nas nossas mãos. Que pode continuar a sua trajetória sozinho e também pode pertencer ao DCU. Pode ser, né? Basta você colocar profissionais gabaritados que entendam do universo de Batman e que entendam do universo de Liga da Justiça. Porque são universos que, se forem bem construídos, podem conversar entre si. Assistindo The Batman e assistindo o Superman do James Gunn, são fotografias, são tons muito distintos. Então você vai precisar fazer uma repaginada, principalmente no universo do The Batman, para ele se adaptar ao mundo fantasia de super-heróis. Mas com Batman, que gerou 1 bilhão, você tem aí a certeza em uma mão e a incerteza na outra. Então, assim, pra mim tá muito claro isso. Tu não acha que o Lex Luthor pode ser esse elo? Porque Pode. o Lex Luthor é um humano que mexe com coisas fantásticas. Ele pode, sei lá, uma proposta pro Pinguim, uma aliança com o Pinguim. E você resolve um problema muito simples dessa forma. Assim, você resolve esse universo do Batman, jogando ele pro DCU, colocando veículos mais encorpados, armas mais fantasiosas. Uma nave, o Robert Pattinson aparecendo numa nave. Nave. Tem que ter a nave. Tem que ter uma nave. Porque o Batmóvel do Pattinson é um carro tunado. É um Dodge Charger. Né? É um carro tunado. Você pega o Batmóvel do Nolan. Pô, é um tanque aquilo. Você pega o Batmóvel do Zack Snyder. Aquilo é um Batmóvel mesmo, tá ligado? Fantástico. Então você faz umas adaptações assim, sabe? De movimentações do Batman, mais mentirada, menos pé no chão. A gente aceita, o Batman é isso. Eu acho que a DC vai precisar explorar algumas outras questões aí que não funcionam mais nos dias de hoje, quando você quer contar o universo compartilhado. Lembra? Acho que foi 2, 3 anos atrás que acho que nem tava nesse estúdio ainda, que eu falei, eu começaria com um filme, todo mundo lutando contra o Darkseid já. Começaria assim o universo. Eu lembro que tu falou isso. Lembra? Começaria assim. Eu acho que você vai ter que ser assim. O filme já da liga toda pronta. Eu acho que você é meio freeren. Você começa no final do negócio. Aí depois você vai cortando. Eu acho que assim, se fosse começar a descer hoje, coloca o filme. Sabe qual filme eu começaria? Um filme com Batman e com Superman. Você precisa, na primeira tentativa, já ganhar o público. O público, ele tá impaciente com muito conteúdo, muita coisa. Então você já precisa ganhar o público na hora aqui, ó. Pá, no primeiro episódio. Não pode enrolar. Então eu acho que a DC vai precisar fazer isso. E aí você colocando os dois juntos, o Superman e o Batman, aí você já tem uma boa solução. Façam um exercício comigo agora. Vamos imaginar. Eu quero que vocês dividam esse sentimento aqui. Eu tô arrepiando só de pensar, nem falei ainda. Termina o filme, no final do filme The Batman, né? Caos, explosões, destruições, papapá. E aí no final, tá Bruce Wayne na mansão, na varanda. Ele olha pra cima, tá o Superman voando aqui, ó. Vamos conversar, Bruce. Parado lá em cima, assim, ó. Parado na esquina? Acabou, malandro. Acabou. Tá feito isso, tá feito. Claro que eu gostaria também de um Brandon Sklenar de Batman, né?
Como é que é o nome do cara? Jason Ackles. Jason Ackles. Tudo bem, um Damian, acho legal também. Mas você já tem ali, dentro do teu universo pronto. Tá pronto. E novamente, pra mim, eles estão esperando o bilhão. Bateu o bilhão, Pattinson vai pro DCU. Acabou, entendeu? Acho Acabou. que dificilmente o Superman 2 ele faz uma bilheteria maior do que o The Batman 2. Não vai, não vai, não vai. Isso, também. isso pra mim acho que é determinante também. É, mas na história é assim. O Batman, ele sempre foi mais popular que o Superman. Sempre. Em termos de popularidade, o Batman sempre foi mais popular. Então, a história nos cinemas mostra isso, claro, né? Não tô falando de qualidade de filme, mas tô falando de bilheteria. Ó, só pra concluir aqui, ó, embora nada tenha sido oficialmente confirmado, o adiamento de Brave and Bold e a centralização total do Batman em The Batman 2 abre margem para interpretar que a DC está deixando portas abertas. Se o estúdio realmente quisesse separar de vez as duas versões, faria mais sentido avançar paralelamente com outro projeto. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação. Ainda assim, as palavras de James Gunn sugerem que o futuro do Batman do DCU pode ser menos fragmentado do que se imaginava, e que Pattinson, ao invés de ser apenas um Batman de universo alternativo, pode acabar se tornando o Batman definitivo da nova era da DC. É isso. E aí, o que vocês acham? Pattinson, legal pro universo DC ou não? Eu quero saber a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.